E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação. Hoje a gente vai desmistificar um tema denso, mas que é absolutamente fascinante: a jornada processual dos atos infracionais no Brasil. A linguagem legal, com todos aqueles prazos e fases, parece um labirinto impossível de entender, né? Mas a ideia aqui é transformar esse emaranhado de regras num caminho claro, lógico e super fácil de acompanhar. Então, vamos direto ao ponto. Para guiar a gente, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. 1. O que é um ato infracional? 2. Medidas socioeducativas. 3. A fase policial. 4. A fase ministerial. 5. A fase judicial. E 6. Regras de internação e recursos. Parte 1. O que é, afinal, um ato infracional? Antes de mergulhar no processo em si, a gente precisa muito estabelecer a terminologia básica. No direito brasileiro, adolescentes não cometem crime. O termo jurídico exato, na verdade, é ato infracional. Basicamente, a lei define isso como qualquer conduta que já seria considerada crime ou contravenção para um adulto. E tem um detalhe muito importante aqui, chamado de teoria da atividade. O que vale é o momento exato em que a ação aconteceu, mesmo que o resultado venha só depois. Ou seja, se o fato rolou quando a pessoa era menor de idade, aplica-se a regra do ato infracional, não importa quando as consequências apareçam de fato. E aqui entra uma diferença crucial, gigantesca mesmo, que depende da idade. Para quem tem menos de 12 anos, que a lei classifica como criança, o sistema prevê estritamente medidas de proteção. E só. Agora, na faixa dos 12 aos 18 anos, os adolescentes, o leque se abre e inclui tanto as medidas de proteção quanto as famosas e temidas medidas socioeducativas. E o grande destaque dessa nossa introdução é o seguinte: todo esse procedimento de apuração formal que a gente vai ver agora se aplica única e exclusivamente aos adolescentes. Passando para a parte 2, as medidas socioeducativas e o rol taxativo do artigo 112, vamos entender quais são essas consequências na prática. E isso ilustra brilhantemente o escopo exato que a lei determina. Esse é um rol taxativo, ou seja, é uma lista fechada. Não existe nenhuma outra medida inventada fora dessas 6. Elas funcionam como uma escadinha de gravidade, sabe? Começa com uma simples advertência, sobe para a obrigação de reparar o dano, depois, prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida. Num nível bem mais rigoroso, a gente tem a semi-liberdade e, lá no topo da restrição, a internação. Mas como, afinal, o Estado decide que uma dessas medidas tem que ser aplicada? É aí que começa a jornada processual. Todo esse caminho segue uma ordem cronológica super estrita, dividida em 3 atos principais. A fase policial primeiro, seguida pela fase ministerial e terminando na fase judicial. Parte 3. A fase policial. É aqui que o sistema inteiro é ativado, no exato momento da apreensão. A coisa toda começa com a apreensão em flagrante. Imediatamente, o juiz e os pais ou responsáveis precisam ser avisados. Depois vem a papelada, faz-se um auto de apreensão se o ato teve violência, ou um boletim de ocorrência circunstanciada para casos mais leves. E o passo final dessa fase inicial? A regra de ouro é a liberação do adolescente para os pais, a não ser que o ato seja de uma gravidade extrema. Mas olha, tem um ponto absolutamente vital aqui. O delegado, a autoridade policial, de jeito nenhum pode determinar a internação do adolescente por conta própria. O poder de tirar a liberdade de alguém não fica nas mãos da polícia. Ele pertence exclusivamente a outra esfera do Estado. Isso é uma tremenda salvaguarda jurídica. Chegamos à fase 4, a fase ministerial. É quando o Ministério Público assume o controle da situação. O promotor entra em cena fazendo uma oitiva informal, que é basicamente escutar todo mundo que está envolvido. Com base nisso, ele tem 3 opções. Ele pode pedir o arquivamento do caso, dar uma remissão que funciona mais ou menos como um perdão ou um acordo, ou, a terceira opção, oferecer a representação. É essa representação que dá o pontapé inicial oficial na ação socioeducativa. E um detalhe bem curioso e fascinante é que para apresentar essa representação, o promotor não precisa de uma prova pré-constituída logo de cara. E então, fase 5, a fase judicial. As portas do tribunal se abrem e o juiz toma as rédeas. Aqui o processo corre literalmente contra o relógio. Começa com a audiência de apresentação, que é quando o juiz bate o martelo sobre uma possível internação provisória. Daí em diante, o cronômetro dispara. A defesa tem míseros 3 dias para responder.
Logo depois já tem a audiência em continuação, onde as provas são apresentadas e cada lado tem 20 minutinhos contados no relógio para fazer os debates finais. Terminou a audiência, saiu a sentença. E esse número na tela é super importante de lembrar: 10. São exatos 10 dias de prazo cravado para apresentar a apelação. E rola uma coisa processual bem interessante, chamada juízo de retratação. O próprio juiz que deu a sentença tem a chance de rever e voltar atrás na própria decisão antes do caso subir para uma instância maior. Vamos para a nossa última etapa, a fase 6. Regras de internação e recursos. É aqui que o bicho pega nas medidas mais severas. A gente tem que deixar claro que internação é privação de liberdade, não é pouca coisa. Por isso mesmo, ela é cercada por 3 princípios filosóficos bem rígidos. O da excepcionalidade, que significa que ela é o último recurso do último recurso, o da brevidade, para durar o mínimo de tempo possível, e o do respeito à condição daquele indivíduo, que ainda está em fase de desenvolvimento e precisa obrigatoriamente de atividades pedagógicas lá dentro. Como ela é excepcional, não dá para simplesmente sair aplicando a internação para qualquer coisa. A lei é super fechada nisso. Só rola em 3 situações: atos cometidos com violência ou grave ameaça, quando há uma reiteração contínua de infrações graves, ou se o adolescente descumprir sem motivo uma medida que já tinha sido imposta antes. Agora prestem muita atenção na força desses limites de tempo. 3 anos. Esse é o prazo máximo absoluto que qualquer internação pode durar. Não existe isso de estipular uma pena fixa inicial para o jovem cumprir, mas esse teto de 3 anos é inegociável, não passa disso sob pretexto nenhum. E quando a gente fala de internação provisória, aquela que acontece antes da decisão final, a regra é mais apertada ainda. O limite máximo é de 45 dias. É uma verdadeira bomba relógio na mão do judiciário. Se estourar esse prazo e o processo não acabar, tem que soltar na hora, cabendo até habeas corpus. E para garantir aquele princípio da brevidade que a gente mencionou, o juiz não pode internar o adolescente e simplesmente esquecer o processo na gaveta. É obrigatório fazer uma reavaliação técnica dessa medida pelo menos a cada 6 meses. Tem um pulo do gato muito interessante aqui sobre prescrição. Como a internação pode chegar a 3 anos, no direito penal normal, o prazo para isso prescrever seria de 8 anos. Mas como a lei reconhece que o agente, por ter menos de 21 anos na data do fato, ainda está em desenvolvimento, esses prazos caem literalmente pela metade. Ou seja, na prática, a prescrição despenca para 4 anos. Isso obriga a máquina da justiça a andar muito mais rápido. Para amarrar o nosso conteúdo, como funciona o sistema de recursos? Ele não pega a rota do processo penal comum. Ele pega emprestada a base do Código de Processo Civil, o CPC, mas faz um monte de adaptações específicas com as regras do ECA, criando um sistema todo próprio e híbrido para revisar as decisões judiciais dos adolescentes. E pronto, a gente mapeou de ponta a ponta esse labirinto da justiça juvenil. A gente viu que, do ato na rua até os recursos nos tribunais, é tudo super estruturado, com limite de 45 dias, reavaliações semestrais e um teto cravado de 3 anos. Mas depois de absorver toda essa teoria pesada, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que no mundo real, no dia a dia do nosso país, essa engenharia jurídica complexa consegue mesmo equilibrar o peso de responsabilizar o infrator e a missão fundamental de reeducar esse jovem que ainda está em formação? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.